Boa tarde, gente. Meu nome é Marcos Augusto Menezes Vieira, sou professor aqui do DCC e hoje aqui eu vou falar um pouco para vocês de sistema Cyber Physical, que é outra jargão aí, buzzword que tem no momento, tá? E vou dar um exemplo com o que a gente chama de um jogo que chama de pega ladrão, tá bom? Primeiramente, então, eu trouxe para vocês aqui um robô que nunca viu. Quem já viu o robô? Então, esse aqui é um robô que é chamado de Roomba. Aí que ele tem um aspirador de pó e serve então para aspirar a casa. Esse modelo aqui foi feito para academia, no qual não tem um aspirador de pó, mas você consegue controlá-lo para onde você quiser. E no caso aqui ele foi adicionado um laser para melhorar a parte de navegação. Ok? Então só de curiosidade aí para vocês. Aqui, né? Aí está um exemplo aí então do robô andando aí, gente. Aparece aqui. Mas na mesa vai cair. Não sei. Não sei se não é. Ok? Todo mundo viu o robô? Então já viram um robô aí andando. Aí vocês podem perguntar, por que o robô não caiu? Certo? Eu coloquei o robô na mesa e não caiu. Por quê? Então aqui embaixo ele tem dois sensores de infravermelho, tá? No qual ele emite infravermelho e recebe a resposta. Então, se não tiver um obstáculo, não vai receber a resposta. Então ele sabe que não tem algo ali, ele pode cair. Então o robô já tem isso daqui, era por causa de escadas. Então, não a casa tem escadas para o robô não cair da escada, por isso que fizeram desse jeito. O que mais? Aqui ele foi feito para bater mesmo. Tem dois sensores que a gente chama de toque. Quando ele bate, fecha o circuito, então ele detecta que bateu em alguma coisa. Então, para isso que ele serve para andar nos cantos das casas aí e tocar nas paredes, mas não bater, entendeu? E não cai da mesa, viu, gente? Ok? Vou deixar o robô aqui. Então, na palestra de hoje eu vou falar de sistemas cyberfísicos. O que é um sistema cyberfísico? Então a gente fala aí que vai ser um sistema computacional, no qual ele também vai ter a capacidade aí de controlar entidades físicas. O que seria no caso de entidades físicas? É o mundo real, ok? Então eu vou mostrar para vocês que computação vai além do computador, porque a computação na verdade seria o cérebro do robô, então a gente também pode utilizar os algoritmos de computação para atuar em outras áreas do mundo físico, ok? Então, alguns dos termos que o pessoal pode usar também para sistemas cyberfísicos seria o que antigamente o pessoal chamava de sistemas embutidos. Então, são sistemas que você coloca, que você nem sabe que existem. Por exemplo, num carro tem mais de 8 microcontroladores. O para-brisa tem um sensor lá, tem um microcontrolador. Então, existem vários sistemas computacionais que você nem percebe que está lá, mas você está usando ele dia a dia. Ok? Também temos hoje em dia outro jargão aí que é internet das coisas. Então a ideia de internet das coisas é exatamente pegar os objetos e conectar tudo na internet. Então, qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você pode ter novos serviços e facilitar a sua vida também e automatizar vários processos. Então você pode aí, já configurar que você vai ligar lá o forno da sua casa para cozinhar a pizza antes de você chegar em casa. Olha só que beleza. Certo? Pode estar tudo que você fizer, você pode já configurar, facilitar a configuração utilizando aí a internet. Também é muito importante na área de automação, no qual você tem processos industriais e você pode automatizar tudo, ok? Aí o que os sistemas então, cyberfísicos incorporam? Eles vão então incorporar a parte de sensores. O que é um sensor?
Sensor ele vai medir uma grandeza física e vai converter isso em alguma coisa, normalmente em sinal elétrico, ok? Por exemplo, a gente tem um sensor de infravermelho, no qual ele recebe a onda de infravermelho e emite um sinal elétrico porque recebeu aquela onda. Temos também a parte de atuadores. Um exemplo de atuador é um motor. Então, a gente viu aqui no exemplo, a gente comecei aqui a palestra com um robô. Então, ele tem um conjunto de motores que são atuadores. Aí, a gente também tem a parte de comunicação. Então, a gente pode controlar o robô à distância. E tem a parte também de computação, que tem um computador controlando o sistema. Então, repare que a computação vai além só do computador. A gente pode também usar sensores e atuadores para poder fazer o que quiser, ok? E atuar isso no mundo físico. Ok, gente? Essa é a ideia geral da palestra. Aí na palestra de hoje, eu vou dar um exemplo real de um sistema cyberfísico. Quem aí conhece essa figurinha? Então, essa figurinha aí é do jogo do Pac-Man, ok? Então, esse jogo do Pac-Man é um exemplo que a gente pode adotar, que é um jogo chamado em inglês do Pursuit Evasion Game, que em português foi o que eu denominei de Pega Ladrão. O que a gente tem aqui? A gente tinha 4 fantasminhas e o Pac-Man. Então, no caso, a gente pode pensar que o Pac-Man, a gente vai inverter a ordem, é o vilão, ele é um invasor. Ele que está comendo ali a frutinha dos outros, tá, gente? E aí os fantasminhas são policiais que querem proteger aquela área, ok? Então, o objetivo é como é que eu consigo capturar o Pac-Man da forma mais rápida naquele ambiente. Essa aqui é a ideia. Então, eu vou mostrar para vocês um sistema cyberfísico que faz isso usando robôs, ok? Então, essa é a ideia geral. Então, a ideia geral, a gente vai jogar Pac-Man no mundo físico, na vida real, ok? Então, aí também, quem tiver desenho animado, seria tipo um jogo aí do Tom e Jerry, ok? Aí, por que a gente estuda isso? Porque tem várias aplicações. A primeira, que a gente quer monitorar e garantir a segurança de vários complexos. Por exemplo, o Brasil vai sediar as Olimpíadas e não quer que nada dê de errado. Então, você tem que sempre estar monitorando todo o ambiente. O que mais? Tem equipes aí, quando acontece um acidente, por exemplo, a casa pegando fogo, alguma coisa, que tem as equipes de resgate. Então, você tem que ter o tempo mínimo para você conseguir chegar em todos os cômodos, por exemplo, de um local. Então, você pode modelar o ambiente como um grafo e calcular os caminhos que a equipe de resgate tem que fazer para poder ir salvar se tiver alguma pessoa lá dentro. Ok, gente? E também tem as equipes aí de emergência. Então, aqui são alguns exemplos práticos aí da parte do jogo. Ok? Esse jogo é bastante estudado na literatura. E aí a gente pode dividir esse jogo em vários aspectos, tá? Então a gente chama aqui de o ladrão, a gente chama de inglês de evader. E o policial a gente chama aí de pursuit. Então a primeira questão que a gente tem é quantos ladrões tem e quantos policiais tem. Essa razão determina aí que a gente chama de razão aí de número de policiais para o número de ladrões, ok? Isso é importante porque existem certas propriedades que já foram estudadas. Por exemplo, se você tiver um grafo planar, você precisa de pelo menos 3 policiais para garantir que você vai pegar o ladrão. Senão o ladrão consegue escapar, ok? A outra métrica que a gente tem é o tempo de captura, se isso é importante ou não para o problema. Então, o tempo de captura, eu quero minimizar o tempo para eu capturar o ladrão. Tá? Então, isso é chamado aí tempo de captura. A gente pode jogar o jogo num ambiente que é contínuo ou a gente pode discretizar o ambiente. Aí tem uma pergunta filosófica, né? Qual que é melhor? Porque o mundo da gente, ele é contínuo ou ele é discreto? Você acha que é contínuo? Mas tem lá o tamanho que é o tamanho a constante de Planck, que determina o tempo mínimo e a distância mínima. Então, o mundo ele é discreto. Viu? Ok? A gente também tem a questão da parte do como é que eu vou terminar o jogo. O ladrão, o policial, ele tem só que ver o ladrão ou ele precisa tocar no ladrão? Então depende, cada um define o jogo de uma forma. E qual é a capacidade que o ladrão tem? O ladrão tem conhecimento local ou o ladrão tem conhecimento global?
Então, normalmente o ladrão ele só tem conhecimento local, mas o jogo mais difícil é quando o ladrão tem conhecimento global. O que eu quero dizer com conhecimento global? Eu quero dizer que o ladrão sabe a posição de todos os policiais. Então imagina que agora você é um invasor, tá? E aí você sabe a posição de todos os policiais. Então você pode calcular o caminho que você tem que fazer para fugir. Se ele tiver só conhecimento local, ele não pode fazer uma rota que o policial pode capturá-lo. Então, na prática, o ladrão tem conhecimento local, mas a gente pode modelar com conhecimento global, que seria a instância mais difícil, ok? Aí tem definição de captura, se eu vou ver o ladrão ou se eu vou só tocar o ladrão. O policial também tem a questão de conhecimento local e global. O policial pode ter conhecimento só local, mas ele vai utilizar aqui o sistema cyberfísico para ter conhecimento global. Então essa que é a ideia aqui da palestra. Com um conjunto de sensores, a gente consegue então ter conhecimento global do que acontece no ambiente e com esse conhecimento facilita aí a gente fazer a parte de vigilância do sistema. Aí tem a questão também de implementação do sistema ou não. E tem também a questão da velocidade do ladrão e a velocidade dos policiais. Então você pode mapear isso com uma constante de um dividido pelo outro, tá, gente? Mesmo que o ladrão seja mais rápido, é possível capturá-lo. Tá? No caso aqui eu vou mostrar um exemplo no qual a razão o número de policiais para ladrão é maior do que 1, tá? O tempo de captura vai ser importante, o jogo vai ser num ambiente discreto, o policial vai ter conhecimento global, isso vai ser por causa do sistema Cyber Physical, o conhecimento do ladrão vai ser global, não porque isso é viável, é porque esse modela só que a instância é mais difícil. Se ele resolve esse caso, ele consegue resolver o outro. A gente vai definir captura quando trocar no ladrão, tá? Não basta só achar o ladrão, tem que ir lá e pegá-lo, ok? E eu vou mostrar a implementação do sistema, e o sistema funciona para qualquer razão de velocidade do policial com o ladrão, ok? O ladrão pode ter a velocidade da luz que ele consegue ser capturado, tá? Então, esse aqui é o ambiente. Por que eu estou mostrando isso? Então, que eu quero mostrar a interação de comunicação com a robótica, tá? Então, nesse trabalho, a gente usou aí robôs que são baratos, que eu mostrei aqui para vocês, tá? A gente pode ter vários deles, ok? A gente também utiliza uma rede de sensores, que é isso? É um conjunto de sensores que tem capacidade de comunicação sem fio, ok? E a gente vai usar, então, um sistema embutido para fazer o seguinte, para fazer o sensoriamento da onde que está o ladrão, para fazer então o sensoriamento à distância, usando os sensores. Vai também diminuir então o número de sensores no robô, porque o robô não precisa mais ter muitos sensores, porque eu vou ter uma rede provendo desses sensores para eles. E também vai ter a capacidade de comunicação. Os robôs eles podem ter rede Wi-Fi, rede Zigbee, Bluetooth e comunicar com sensores para obter os dados dos sensores. E também tem a parte de computação para calcular qual caminho fazer. Então, nessa palestra eu vou mostrar aí uma aplicação aí que utiliza tanto comunicação quanto a robótica aí num exemplo aí de sistema cyberfísico. Ok? Então, o que mais que eu vou mostrar aqui nessa palestra? Eu vou mostrar um algoritmo que ele vai ser ótimo no tempo de captura do ladrão, tá? E aí, eu vou mostrar também uma outra modificação para ele ser escalável no número de jogadores, porque o ótimo ele é exponencial. E depois eu vou mostrar alguns vídeos para vocês com o sistema funcionando aí no final da palestra. Tá? Mas antes de eu mostrar os vídeos para vocês, eu vou explicar como é que o sistema funciona. Tá? Para isso, então, eu tenho um jogo que eu tenho ladrões e policiais. Então, a gente precisa daí da parte de inteligência artificial, da parte de modelagem, para fazer qual caminho que o robô deve fazer. Então, aí envolve aí a parte de planejamento, e aqui eu vou utilizar, quem for estudar inteligência artificial, tem uma estrutura que é chamada de árvore min-max, que serve, então, para essa parte de jogos. Na verdade, o que eu tenho aqui é um jogo que o ladrão ele quer fugir e o policial quer ir atrás do ladrão, tá? Então, a gente pode modelar isso como um jogo. Então, no qual a gente tem dois tipos de jogadores, ladrão e policial, e cada hora um joga. Uma hora o ladrão move, uma hora o policial move, ok?
No caso, o jogo aqui ele é determinístico. E esse é um jogo que a gente chama em inglês de zero sum game, é que para um ganhar, o outro tem que perder. Então, isso não se aplica nem sempre, por exemplo, na economia. Quanto mais dinheiro você gera, mais riqueza você gera. Aqui no caso, não. Para um ganhar, o outro tem que perder. Ok? Então, no caso aqui, o ladrão ganha se não for capturado, o policial ganha se ele capturar o ladrão. Então, a gente pode modelar isso como uma função de utilidade. No caso aqui, eu vou modelar como o tempo de captura do ladrão. E aí eu vou utilizar uma árvore que a gente chama de minimax. A ideia da árvore minimax é o seguinte. Eu vou computar os possíveis estados que eu vou ter, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho um ambiente interno aqui, por exemplo, eu vou modelar isso como um grafo. E aí eu vou ter a posição dos ladrões e dos policiais, que vão ser as posições do jogo. Igual você tem um tabuleiro de xadrez, você tem as posições das peças, isso determina o estado do jogo, ok? No tabuleiro de dama, você tem as posições das peças, você tem também o estado da dama, ok? Aí, eu vou ter essa posição, eu calculo então a função de utilidade. E aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter um nível que eu vou chamar de mínimo, o outro nível eu vou chamar de máximo, outro nível eu vou chamar de mínimo, outro nível eu vou chamar de máximo. Assim vai. Então, primeiro eu pego o mínimo, depois eu pego o máximo, depois eu pego o mínimo, depois eu pego o máximo. Por isso que a árvore, obviamente, chama minimax, certo? E por que disso? A ideia vai ser o seguinte, do estado final é o estado mínimo. Aí o jogador que quer... O ladrão, ele quer fugir, tá? Então, eu vou computar uma função para cada estado e eu sei que o ladrão vai querer fazer o objetivo dele é fugir. Então, ele vai tentar ficar o mais longe possível do tempo de captura. Então, no caso aqui, ele vai querer escolher o menor valor. Então, de todos os estados, ele escolhe o menor valor. E aí, depois vai ser a vez do policial. O policial, o que ele vai fazer? Ele vai querer pegar o maior valor. Então, de antemão, antes mesmo do jogo começar, eu já posso computar os estados do jogo e que cada jogador vai fazer, certo? Porque um jogador, a gente pressupõe que ele é inteligente, então ele vai querer sempre fazer o que é melhor para ele. Então, o jogador da função, o ladrão, ele vai querer sempre pegar o menor valor. Então, ele vai pegar o min ali. E já o outro vai querer pegar o máximo. Então, eu vou explicar aqui um exemplinho. Então, tá aqui, o jogador o primeiro jogador aqui eu tenho os estados, ok, dos mínimos. Aí, na vez do policial jogar, ele vai querer pegar desses 3 possíveis estados, ele vai escolher um deles. Então, ele vai querer sempre escolher o melhor para ele. Então, vai querer pegar o máximo. Então, do máximo aqui, ele vai querer pegar o 28. Ok? No caso aqui desse branch, ele só tem uma opção, ele vai pegar a sua opção. Aqui também, ele vai querer pegar sempre o máximo. Então, nesse caso aqui, ele vai querer pegar o 12. Desses 3 aqui, ele vai querer pegar o máximo. Então, ele vai pegar o 70. Entenderam, gente? Então, o jogador que for jogar vai querer sempre pegar o máximo dos estados que eu já computei anteriormente, ok? O próximo jogador, ele quer fazer o contrário, ele quer punir o outro, que eu falei que é um jogo no qual um ganha e o outro perde. Então, ele vai querer pegar um mínimo. Então, ele vai querer pegar o mínimo dos estados anteriores. Então, no caso que eu tinha 28 e menos 3, ele vai querer pegar o menos 3. Aqui ele vai pegar então o mínimo que é menos 4 e aqui o mínimo que é menos 73. E agora, o próximo jogador vai querer pegar o máximo desses estados aqui, então aqui vai dar, por exemplo, menos 3. Então, de antemão, eu já sei qual que vai ser o caminho ali do jogo que cada oponente vai querer fazer, ok? Então, isso aqui é chamado de árvore minimax, ok? Cada hora um jogador tem a sua rodada e tem os estados, e o quer vencer escolhe o máximo, que o outro não vença vai escolher o mínimo, ok? Então, eu vou modelar o jogo numa árvore assim, tá? Então, como é que eu faço isso? Então, dado um ambiente, eu posso modelar aquele ambiente como um grafo. Por exemplo, cada quarto vai ser um nó, e se os quartos têm portas entre eles, vou ter arestas. Então, aqui no caso, eu tenho uma topologia linear, que é um gráfico representando o ambiente. No caso aqui, eu tenho um ladrão no nó C e o policial no nó A. Como é que faz para o policial capturar o ladrão? O ladrão, o
quer maximizar o tempo de captura, ele não quer ser capturado, então ele vai ficar longe do policial, então ele vai mover para o nó D, certo? O policial vai atrás do ladrão. Só que agora o policial não tem o ladrão não tem para onde fugir. Então, eventualmente, nesse caso aqui de topologia linear, se o policial continuar indo reto, ele vai capturar o ladrão, ok? Certo? Não tem para onde o ladrão escapar. Tá? Então, existe uma política que a gente chama de RO, que é a estratégia do policial, que ele vai conseguir capturar o ladrão no menor tempo possível. Tá? Então, dado um grafo, a gente consegue, utilizando essa política RO, pegar o ladrão no menor tempo possível. Tá? Como é que eu faço isso? Então, a gente usa a estratégia ótima. A gente vai pré-computar o jogo. E como é que vai ser definido o jogo? Então, o jogo a gente vai definir os estados. O que são os estados? A gente vai ter, então, a posição dos policiais e a posição dos ladrões e quem que tá movendo, se é o policial ou se é o ladrão. Então, no caso aqui desse estado aqui, eu tenho que o policial está no nó A, o ladrão está no nó C. Então, por isso que eu tenho AC. E eu posso falar que é a vez do ladrão andar. Então, o ladrão, ali o E é de evade, que quer dizer que é ladrão em inglês, ok, gente? Então, eu posso ter todos os estados do jogo possível. Vão ser vários, vai ser exponencial, ok? Então, aqui está alguns dos estados desse jogo. Então, por exemplo, esse estado BCP significa que o policial está no nó B, o ladrão está no nó C e é a vez do policial jogar, ok? Então, eu gero todos os estados. Depois, eu calculo as transições. Como eu tenho o grafo, no grafo eu tenho que A comunica com B e o nó B comunica com C. Então, não existe uma transição direta de A para C, tem que passar por B. Com isso, eu consigo calcular quais são as transições naquele meu grafo de estados, ok? E aí, eu vou definir o estado de captura, o estado em que o ladrão está no mesmo estado que o policial. Então, no caso aqui, eu tenho que o policial e o ladrão estão no nó C. Então, esse é o estado de captura, ok? Mesmo que seja a vez do ladrão mover, eles estão no mesmo estado, então ali que termina o jogo. Então, colorir de preto o estado de captura. Ok, gente? Agora, eu tenho que calcular a distância para chegar nesse estado. Então, eu vou calcular a distância usando a árvore min-max que eu falei anteriormente para vocês. Tá? Aí eu calculei, então, a distância. Com isso, eu tenho o caminho ali que o policial tem que fazer. Repare, então, que o policial era o primeiro vértice. Então, o que vai acontecer? O policial vai mover do nó A para o nó B, no turn dele. O ladrão não tem para onde mais escapar. E depois o policial vai mover do nó B para o nó C. Então, foi exatamente o que eu fiz ali na animação. Ok? Então, esse grafo vai me dar exatamente o caminho que o policial tem que fazer para capturar o ladrão. Ok? No caso aqui, o policial tem que fazer 2 movimentos. Então, o custo foi de 2 para chegar no ladrão. Ok? O que mais? Nesse jogo, todos os jogadores tinham conhecimento completo do que acontecia no ambiente. Na prática, o ladrão não tem isso. E na prática também, se a gente usar um sistema cyberphysical, o policial pode ter esse conhecimento. Fica injusto para o ladrão. Ok? Esse algoritmo, gente, de espaço, ele vai ter complexidade, que é o seguinte. Seja V o número de vértices no grafo, no ambiente, tá? P o número de policiais e R o número de ladrões. Eu vou gastar V elevado ao número de jogadores, que vai ser P mais R, o número de policiais mais o número de ladrões, tá? E a complexidade de tempo vai ser V elevado a 2 vezes policiais mais ladrão, ok, gente? Repare que essa metodologia também pode ser utilizada no jogo do Pac-Man. Você tem lá, cada bolinha seria uma posição, você tem um grafo, tá? E você pode computar isso também. Ok. O que mais? Então, você pode perguntar, isso sempre funciona? Então, é provado que é o seguinte, por exemplo, para grafos planares, então grafos planares são gráficos que eu consigo desenhar no papel, no qual não vai ter uma aresta cortando a outra, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo de um grafo planar. O que acontece? Se eu tiver um policial e um ladrão,
eu não vou conseguir capturar, certo? Vai ficar lá os dois rodando o tempo todo. Certo, gente? Se o ladrão for o policial for para um lado, o ladrão vai para o lado do oposto, ok? Então, no caso aqui, eu vou precisar de pelo menos 2 policiais para conseguir capturar o ladrão, tá? Isso, na literatura, é chamado de CG. Dado um grafo G, você computa o número mínimo de ladrões, é chamado de CG, ok? É provado que, para um grafo planar, você precisa de 3 é suficiente, tá? Então, qualquer grafo planar com 3 policiais, você consegue capturar o ladrão. Então, se tiver um prédio com um andar só com 3 policiais, você vai conseguir aí capturar o ladrão eventualmente, tá, gente? E com 2, não. Então, com 2 aqui, eu vou conseguir capturar o ladrão nessa topologia, ok? Nessa topologia. E aí, você pode querer estender isso. Se eu tiver vários ladrões e vários policiais, como é que eu faço isso? Então, agora eu vou estender o modelo que eu tinha de um ladrão para vários ladrões, ok? Então, a ideia vai ser o seguinte, eu vou dividir o time de policiais em grupos e cada policial vai capturar um ladrão diferente, ok? Então, como é que eu faço isso? Eu vou ter, então, um conjunto de ladrões, que está aqui, e vou ter um conjunto de policiais. E aí, o que eu tenho que fazer é assinalar um grupo de policiais para um grupo de ladrões. E aí, eu posso pegar o conhecimento que eu tenho já do jogo para CG policiais e um ladrão e aplicar para esse conjunto aqui, tá? Como é que eu faço isso? Então, eu preciso de uma métrica ali para assinalar de um time para o outro. Só uma observação aqui. Imagina que eu tinha 2 policiais e 2 ladrões, ok, gente? A estratégia gulosa seria fazer o seguinte, eu alocasse esse policial para pegar esse que está mais perto, não é isso, gente? E aí, então, o outro policial teria que pegar esse ladrão aqui, certo? Então, algoritmo guloso, você quer fazer o que é melhor localmente, ok? Então, eu estou mostrando que se fizer o melhor localmente, ele for pegar o ladrão 1, o que acontece? Eu vou alocar o ladrão 1 para ser pego pelo policial 1 e vou alocar o policial 2 para pegar o ladrão 2. Quando eu fizer isso, o ladrão 2 pode escapar, certo? Desse grafo. Então, o guloso aqui não vai garantir que eu vou terminar o problema, ok? Certo? Então, o que eu tinha que ter feito era alocar o policial 1 para pegar o ladrão 2. Então, é importante. Então, o problema, então, é um problema de assinalar policiais para ladrões. E aí a gente pode utilizar um modelo que é chamado de programação, de problema do assinalamento linear, que chama Linear Bottleneck Assignment Problem, que é o seguinte, eu tenho um conjunto de policiais e tenho um conjunto de ladrões, tá? Então aqui eu tenho um tabuleiro de xadrez, nesse tabuleiro eu vou colocar o peso para, dado esse time de policiais, capturar esse ladrão. Então ali que eu vou colocar minha métrica, ok? Só que eu tenho algumas restrições a mais. Então, está aqui a minha métrica, que é o tempo de captura. Da onde que eu pego esse número? Então, eu mostrei para vocês que eu tinha árvore min, max. Então, de lá eu pegava o tempo de captura para o jogo com um ladrão. Certo? Agora, eu vou fazer estendendo isso para vários ladrões. Só que eu tenho algumas restrições a mais. Eu vou querer que cada policial vai pegar apenas um ladrão e que cada ladrão vai ser pego por apenas um policial. E o que eu tenho também? Então, eu tenho que alocar um time de policial para um ladrão. E o meu objetivo, eu vou fazer os jogos em paralelo. Então, eu vou querer minimizar o maior jogo. Por isso que é chamado de bottleneck. Eu não quero a soma. Eu não estou pegando um policial e pegando um, depois lá e pegando o outro. Eu estou pegando um time de policiais e cada time vai pegar um ladrão em separado. Então, aqui é paralelo. Se é paralelo, eu quero só minimizar o maior jogo, que aí eu já pego todo mundo no menor tempo possível, ok? Então, nessa modelagem, isso é chamado de problema aí de bottleneck, que é min-max. Tá? Então, ele vai me dar um assinalamento do qual time eu vou pegar qual ladrão. Esse algoritmo, então, vai ter complexidade de n ao quadrado, ok, gente? Então, qual que é a estratégia de partição? Eu vou computar um jogo no qual vou ter um ladrão só, com um conjunto de policiais que eu preciso da parte de gráficos, onde CG é o número mínimo de policiais.
Depois, eu vou pegar todos os possíveis times e vou calcular aí com esses times essa matriz que eu acabei de mostrar para vocês. E vou pegar então o assinalamento que tiver a métrica menor. Isso vai me dar como é que eu vou pegar um time de policiais para pegar os ladrões, ok, gente? Isso aqui vai ser R é o número de ladrões, que vai ser R elevado ao quadrado vezes R elevado a P menos R, onde P é o número de policiais. Isso aqui é bem menor, R é bem menor que o número de nós que eu tenho num grafo, ok? Então essa abordagem vai ter um custo bem menor do que se eu estivesse fazendo o jogo para todos os policiais e ladrões, ok? Quais propriedades que eu tenho desse algoritmo? Primeiro que eu garanto que eu vai terminar o jogo, eu vou garantir captura. Por que isso? Porque eu estou utilizando CG policiais, eu vou garantir que eu vou capturar o ladrão. Também eu vou garantir que a otimalidade da partição. Isso foi feito por construção. Como eu estou pegando o menor de todas as partições, eu estou garantindo que eu vou pegar a melhor partição. Ok? Não tem jeito de fazer uma partição melhor. Vou garantir também que a captura vai estar limitada, ok? É finita. Vou garantir escalabilidade, que o algoritmo não vai depender agora do número total de jogadores, só vai depender do número de policiais e de um ladrão, ok? E depois eu vou falar um pouco aí de robustez. Então aqui eu mostrei a parte teórica para vocês. Então tem toda a parte analítica, certo? Parte de algoritmo, parte de análise de algoritmos e tem também a parte de implementação. Então, parte de implementação. Então utilizamos aqui o robô aqui, que vocês viram, o Rumba, e colocamos ali um mini computador ETX, podia ter sido um laptop, para controlar o robô, e ele também tem Wi-Fi para comunicar com os outros robôs e com a rede de sensores, ok? Então o robô aqui no caso, ele vai ser tanto ladrão quanto policial, tá? Então a gente tem um ambiente fechado, roda o jogo, e aí tem um conjunto de computadores para coletar os dados dos sensores. Então a gente tem o nosso sensor para detectar a posição do ladrão, ok? No caso a gente colocou aqui também o nosso sensor no ladrão, para detectar a posição do ladrão. Obviamente que o ladrão não vai usar isso no dia a dia, poderia ser outro tipo de sensor, poderia ser, por exemplo, câmera, ok, gente? Tá? Com isso, a gente consegue detectar, estimar a posição do ladrão, comunica isso para a rede de sensores, que transmite para um servidor que calcula a posição dos jogadores. Eles, então, depois avisam aí, os outros computadores que disseminam essa informação. Então, repare que aqui também tem a parte de rede de computadores, rede sem fio. A gente está usando protocolos para disseminar a informação no ambiente. Repare que esse trabalho, então, ele tem várias áreas aí de computação, tá, gente? Automação, sistema de informação, está tudo junto. Ok? O robô. A gente define o robô, alguns algoritmos pequenos, a gente define como comportamento. Então, no caso aqui, o primeiro comportamento que eu tenho, está alto do vídeo, é o que a gente chama de seguir parede. Então, repare que o robô segue a parede, ele vai andando do lado da parede, não bate na parede. Como é que o robô faz isso? Ele tem um sensor de infravermelho do lado direito dele, que tem um alcance pequeno, só de até 3 centímetros. E aí, então, ele consegue, pela distância do infravermelho, saber onde está a parede e vai caminhando ao lado da parede. Esse tipo é um algoritmo que um rato faz, tá, gente? O rato sempre segue os cantinhos da parede assim, tá? Então, o robô está seguindo ali, tipo, o caminho de um ratinho, ok? Então, o primeiro comportamento que a gente tem é de seguir parede. O segundo comportamento que a gente tem é que a gente chama de virtual wall, no qual esse objeto aqui emite infravermelho para o robô não atravessar. Então, a gente pode limitar para onde que o robô vai, ok? Usando infravermelho. E o terceiro é o seguinte, como o robô ele só segue a parede, tem hora que ele precisa voltar. Como é que você volta se está só perseguindo a parede? Então, você tem que atravessar o corredor. Então, para atravessar o corredor, ele faz esse movimento de virar até bater, porque aí você sabe que ele atravessou o corredor, tá, gente? Então, com esses 3 movimentos básicos, seguir parede, atravessar e a parede virtual, a gente consegue fazer o robô caminhar num ambiente indoor, ok? Ambiente fechado. Não precisa de mais nada
mas nada complicado. Ok? Por exemplo, o Rumba que eu mostrei aqui para vocês, ele tem poucos comportamentos, que a ideia dele é o seguinte, aí vem a parte de probabilidade de estatística. Ele anda aleatório. Aí é provado que no ambiente 2D, se você anda no ambiente 2D aleatório, a gente chama isso de random walk, tá? Caminhada aleatória. É provado que num tempo finito, você consegue então caminhar por todos os lugares, tá? Então, o robô depois de um tempo vai ter então aspirado toda a casa, depois de um tempo finito. Então, por isso que o robô pode ser simples, que é baseado nessa parte de teoria de random walk, você garante no 2D que ele vai visitar todos os lugares e vai aspirar tudo. Tem outros robôs que já são melhores, que utilizam laser, mapeamento colocando algo no teto, para mapear certinho assim a casa, tá, gente? Mas repare que com o random walk já é suficiente para você aspirar toda a casa. Aí vem a parte da matemática. Uma questão interessante é que se o ambiente for 3D, o random walk já não vale mais. O tempo, você vai gastar um tempo exponencial para visitar todos os vértices. Então, aspirar a casa é 2D, não tem problema. Agora, se a gente tivesse um drone aí, ia ficar mais complicado, tá, gente? Então, essa parte da matemática também é importante. Voltando aqui ao problema, então, com esses comportamentos, eu vou definir um jogo, tá? Então, eu tenho aqui no caso aqui 4 policiais e 2 ladrões. Os policiais querem capturar os ladrões. Então, o que acontece? Eu divido, os policiais vão querer ficar longe dos policiais, certo? Os policiais vão atrás dos ladrões, certo? Aí os robôs vão querer se separar e até finalmente eles vão capturar os ladrões, ok? Então, aqui está o vídeo no qual a gente colocou uma câmera em cada robô, no qual eu vou jogar aqui um vídeo com 3 robôs, tá? Um robô que está de boné vermelho, ele é o ladrão, ok, gente? Aqui no caso tem a topologia do ambiente e aonde estão os robôs. Aqui é a câmera do policial 1 e aqui é a câmera do policial 2, tá? Então eu começo o jogo aí, o que acontece? O policial, o ladrão, ele quer ficar o mais longe possível dos policiais. Então ele vai querer sair correndo, vai fugindo, ok? Então tá ele caminhando aí, você pode ver a visão do ladrão. Repare que o ladrão só tem conhecimento local, ele não sabe a posição dos policiais. Só que a gente modelou no modelo mais difícil, que é ter a posição de tudo, ok? Agora o que a gente tem? Os policiais tentam detectar o ladrão, detectam e vão atrás dele. E aí o que faz? Um policial vai por cima, outro vai por baixo para conseguir capturar o ladrão. Porque se fossem os dois juntos aqui, eles vão ficar rodando aqui. Até que acontece lá, você vê pela câmera do policial que ele está vendo o ladrão com um bonezinho ali, tá vendo, gente? Então, o que acontece? Os dois acharam esse aqui está vendo o policial, está vendo que está na porta, e esse aqui está vendo o policial ali, o ladrão que está na porta ali, e o outro ali, então eles estão vendo o ladrão. Então eles capturaram ali o ladrão, ok, gente? Então a gente definiu captura até chegar numa distância pequena, ok? Então eu mostrei aqui para vocês a parte teórica e a parte prática, tá, gente? Do sistema que é Cyber Physical, ok? No qual utiliza a parte de rede de computadores, rede de sensores, internet das coisas, semi-embutido, né? Isso, robótica, ok? Com a parte de algoritmos. Então, tudo isso que tem aí conhecimento para ter no curso é útil, não só para a computação, mas também para o mundo físico, ok? Se vocês quiserem lá pegar algum sensor lá, usar um sistema embutido para fazer qualquer coisa automática, vocês podem, ok? Aqui são só alguns detalhes, que a gente mediu também o tempo dos jogos, na simulação e também com localização. Aí o tempo de captura é similar entre simulação e experimentos, porém não é igual. Aí vocês podem perguntar por quê. Por que não são iguais, gente? Então por isso que é importante fazer simulação e experimentos, tá vendo? Que nem sempre a simulação é bom para modelar e ter algumas ideias, e o experimento é para validar. Porque primeiro que o robô pode mudar de direção, pode ter erro de localização e também tem a colisão com outro robô. Então, nesse vídeo aqui, olha lá, um robô trombava no outro robô,
Com isso, eles ficavam mais devagar do que se tivesse só um robô. Tá vendo? Certo? E na nossa modelagem inicial não tinha isso. Se tiver 2 robôs, eles vão ficar mais devagar, certo? Mas você vê que na prática acontece. Às vezes um bate no outro, vai e bate de novo. Ok? Por isso que é importante então, a gente fazer não só a parte de simulação, como os experimentos, que pode ter alguma restrição que a gente não tinha colocado no modelo. Ok? Então, de conclusão aqui, gente, eu mostrei para vocês então, um algoritmo para assinalar os times de robôs. Mostrei então o jogo aí do Pega Ladrão, que em inglês é chamado de Pursuit Evasion Game, tá? Seria o jogo aí do Pac-Man ou do Tom e Jerry, ok? E aí a gente consegue, com o sistema cyberfísico com a rede de sensores, saber a posição dos ladrões, capturar, ter mais conhecimento, ok? A gente faz não só simulação como experimentos. O que mais? Aí fica a mensagem para vocês, que computação não é mais do que astronomia sobre o telescópio. Então tem toda a parte de algoritmos envolvida, não é só o computador. E que você pode aplicar o seu conhecimento de computação, não só dentro do computador, mas pode utilizar sensores e atuadores e aplicar aí no mundo físico também. Ok? Pergunta, gente? Aham. No caso, existe a comunicação entre os policiais, ok? Só que ali, ali a gente poderia ter colocado outros sensores, mas como eu falei com vocês, a gente usou esse robô mais simples. Você pode ter sonar e laser também para ter um melhor mapeamento do ambiente e evitar de um robô trombar no outro. No caso, a gente quer usar robôs mais baratos, mas mesmo assim a gente consegue ter essa funcionalidade, ok? Só de curiosidade, então, vocês não perguntaram, qual o exemplo que precisaria ter de 3 robôs num grafo planar? Então, nesse grafo aqui, gente, que a gente tem os nós e as arestas, é o exemplo que você precisa ter 3 policiais para capturar um ladrão. Ok, gente? Então, esse grafo é chamado de dodecaedro, ok? Então, nesse caso aqui, com apenas 2 policiais, você não consegue capturar o ladrão, ok? Tem uma conjectura que por um tórax você precisa de pelo menos 4 policiais, ok? Mais perguntas? Então, obrigado, gente.